Meus amados irmãos e irmãs, boa noite a todos, paz e graça. É uma alegria poder estar com os irmãos mais uma vez. E na pessoa do reverendo Alessandro Luiz Ramos, eu quero agradecer ao pastor titular dessa igreja e cumprimentá-lo também, apesar de sua ausência, reverendo Jefferson Neres. Também o reverendo Evandro Honorato, pastor emérito desta igreja, e a todo o conselho. É uma alegria poder retornar, e eu estou em gozo de férias, e vim para cá hoje para visitar o meu sogro na Ceilândia, e vim para ouvir, aproveitar para ouvir. E o pastor Alessandro, ele foi muito ousado e aproveitou a ocasião e me convidou para estar aqui com vocês à noite, não para ouvir, mas para falar. Bênção de Deus, louvo a Deus, ele como um amigo, um irmão de longa data, tem toda essa liberdade, faço isso com muito carinho e alegria. E eu quero nesse momento convidar todos a abrirem a palavra do Senhor no livro de Eclesiastes, um dos livros sapienciais do Antigo Testamento, Eclesiastes capítulo 9. Eclesiastes capítulo 9, eu quero fazer uma leitura inicial que vai do verso número 13 até o verso número 18, e peço que você mantenha a sua Bíblia aberta nessa passagem. Eclesiastes capítulo 9, do verso 13 ao verso 18. O texto bíblico nos diz assim: também vi este exemplo de sabedoria debaixo do sol, que foi para mim grande. Houve uma pequena cidade em que havia poucos homens. Veio contra ela um grande rei, sitiou-a e levantou contra ela grandes baluartes. Encontrou-se nela um homem pobre, porém sábio, que a livrou pela sua sabedoria. Contudo, ninguém se lembrou mais daquele pobre. Então disse eu: melhor é a sabedoria do que a força, ainda que a sabedoria do pobre é desprezada e as suas palavras não são ouvidas. As palavras dos sábios, ouvidas em silêncio, valem mais do que os gritos de quem governa entre tolos. Melhor é a sabedoria do que as armas de guerra, mas um só pecador destrói muitas coisas boas. Vamos orar? Santo Deus, nós nos colocamos diante do Senhor neste ato de adoração, nesta assembleia solene. Ó Pai, lhe exaltamos, lhe louvamos, lhe agradecemos. Agora, Senhor, suplicamos que o Senhor nos fale ao coração por meio da exposição de sua palavra. Quebrante-nos, ó Deus, reordene os nossos pensamentos, faça com que nós procuremos seguir a sua palavra, tenhamos o desejo, ó Deus, incontinente de agradar o Senhor em todas as coisas. Fale ao coração da sua igreja, que o Senhor mesmo resolveu reunir nesta noite aqui. É a nossa súplica, ó Deus, e ao mesmo tempo a nossa gratidão por termos o privilégio de ouvirmos a sua santa palavra. No nome de Jesus, assim oramos. Amém, Senhor. Meus amados irmãos e irmãs, o nosso tempo tem consagrado um estilo de vida que prioriza o ter ao ser. Uma mentalidade que tem procurado estabelecer a ideia de que é melhor você conseguir coisas do que ser alguém diferente. O nosso tempo é um tempo que valoriza por demais, acima
de muitas outras coisas. Artistas famosos da televisão e do cinema e desportistas no lugar de pessoas sábias. Infelizmente, no nosso país, graças ao entendimento de que uma bola de futebol é muito mais importante do que livros. E diante desse tipo de cultura que vai se formando e encontrando espaço na maneira de pensar nossa, vem uma pergunta: a que ponto é melhor buscarmos ser do que ter? Afinal de contas, eu preciso ter coisas. Afinal de contas, eu preciso ter poder. Afinal de contas, eu preciso ter fama. Afinal de contas, eu preciso ter espaço em ambientes sofisticados e interessantes. Eu preciso ter um emprego bom. Eu preciso ter uma casa boa. Eu preciso ter uma boa formação. Eu preciso ter carro, porque se locomover na minha cidade é muito difícil por meio de transporte coletivo e público. Qual o valor do ser diante do ter? Esse texto, meus amados irmãos e irmãs, o livro de Eclesiastes como um todo, parece que foi escrito tendo em mente o nosso tempo, a nossa época. E esse texto em especial que nós acabamos de ler levanta uma questão muito semelhante a essa que coloquei anteriormente. Qual o valor da sabedoria? Qual o valor da sabedoria numa época em que as pessoas estão mais preocupadas em buscar coisas, ter influência, ter poder? Vale a pena buscar sabedoria? Qual o valor da sabedoria? E essa pergunta é a pergunta que o texto bíblico que acabamos de ler procura responder, e essa pergunta é o tema do sermão que eu quero compartilhar com os irmãos e com as irmãs nesta ocasião. Qual o valor da sabedoria? Antes, porém, eu quero falar algumas coisas acerca do livro de Eclesiastes. Um nome tão estranho para um livro bíblico, Eclesiastes. De onde vem esse nome? Nós sabemos que o Antigo Testamento foi escrito originalmente na língua hebraica e algumas porções dele na língua aramaica. O título desse livro na Bíblia hebraica é Kohelet. Kohelet é um pseudônimo. O nome, na verdade, da figura que aparece aqui falando, vem de um particípio feminino da língua hebraica que é khal. Significa congregante. Bom, e alguns acreditam que, na verdade, esse congregante, ele fazia parte de uma congregação de instrutores, de professores, de pregadores. É por isso que na sua Bíblia, provavelmente, você tem como título desse livro, Livro do Eclesiastes ou O Pregador. É uma inferência que se faz. Mas é bem verdade que, se nós olharmos para todo o contexto do livro de Eclesiastes, nós vamos perceber que essa tradução para congregante não é a mais conveniente. Essa do pregador, ou do professor, ou do mestre, talvez fosse a melhor. Bom, mas de onde vem então, já que o nome do livro na língua hebraica, na Bíblia de língua hebraica é Kohelet, de onde vem Eclesiastes? No século III a.C. houve uma tradução da Bíblia hebraica para a língua grega.
A língua grega, depois das conquistas de Alexandre o Magno, o Grande, se tornou a língua comum de todo o mundo civilizado. Dessa maneira, então, viu-se a necessidade de se traduzir o Antigo Testamento da língua hebraica, para a língua grega, muito mais conhecida. Essa tradução ficou conhecida como a tradução dos 70, ou Septuaginta, ou Septuaginta. E a Septuaginta traduziu, então, Kohelet por Eclesiastes. A palavra grega eclesia, de onde vem assembleia, congregação. Bom, mas quem é essa figura, Kohelet? Quem é esse pregador? Quem é essa figura? Quando nós pensamos então acerca dessa figura muito difícil de ser traduzida, esse pseudônimo, muitas abordagens apareceram para explicar quem é essa figura. O Raymond William e o Tremper Longman, eles identificaram 3 correntes de interpretação para se explicar então quem foi o autor do livro de Eclesiastes e quando esse livro foi escrito. Uma visão tradicionalista, uma visão liberal e uma visão alternativa. Eu não vou comentar a visão liberal, porque essa visão é uma visão oriunda do iluminismo, século XVIII, que procurou então examinar a Escritura com o método científico que estava em voga naquele contexto. E a teologia moderna, ou teologia liberal, é muito perniciosa. Mas eu quero fazer menção acerca dessa interpretação tradicionalista e da interpretação alternativa, acerca de como nós podemos identificar quem é essa figura e quando então ela escreveu esse livro que na nossa Bíblia está com o nome de Eclesiastes. A visão tradicionalista atribui a autoria do livro de Eclesiastes a Salomão. E provavelmente então esse livro foi escrito no século X a.C. Por que isso? Provavelmente por causa do primeiro livro dos Reis, capítulo número 8. Ocasião em que Salomão chamava a congregação para o templo e então lhes instruía. Uma vez que Kahal tem a ver com congregação, congregar, e a figura de Salomão como o instrutor do povo de sua época, eles identificam então Kohelet com Salomão. Mas também porque no capítulo 1, verso 1, nós encontramos a expressão logo na abertura do livro. Quem é esse que fala nesse momento? Kohelet ben David. Kohelet, filho de Davi. Mas também por causa do verso número 12 do capítulo 1, que o pregador diz que foi rei em Israel. Então essa interpretação admite que Salomão foi o autor do livro de Eclesiastes. E meus amados irmãos, essa visão tradicionalista não admite apenas que Kohelet era Salomão, mas que Salomão foi o compilador dessa obra. Por que compilador? Porque se nós fizermos uma leitura atenta e pausada do livro de Eclesiastes, nós observaremos 3 partes neste livro. A primeira parte desse livro está no capítulo 1, do verso 1 ao verso número 11. É um prólogo. O discurso está em terceira pessoa. Aquele que narra a respeito do pregador. A segunda parte, ela está em um discurso na primeira pessoa, que vai do capítulo 1
verso número 12, até o capítulo 12, verso número 7. Depois nós temos do capítulo 12, verso número 8, até o verso número 14, que é o final do livro, o epílogo. Então essa visão tradicionalista, ela aceita o seguinte: Salomão foi o Kohelet, mas também o narrador. A visão alternativa é a visão conservadora. Essa visão conservadora, ela critica essa posição. Não iguala Kohelet, que é essa figura que aparece, ao rei Salomão. E é muito interessante, nós temos figuras conservadoras que defendem essa ideia de que não foi Salomão, por algumas razões. Dentre os pensadores que assim interpretam esse livro, nós encontramos Stuart, Hengstenberg, também Young, um outro autor muito conhecido chamado Delitzsch e também Kidner. Eles interpretam dizendo o seguinte: bom, mas se foi Salomão, por que então Salomão se valeria de um pseudônimo? Por que então ele se omitiria? Alguns dizem foi Salomão porque na verdade Salomão no fim da vida ele se arrepende de tudo aquilo que havia feito. Mas quando nós vamos para o primeiro livro dos Reis, capítulo número 12, nós encontramos a menção de que o reino foi dividido por causa do pecado de Salomão. Nós não temos informações de que Salomão no fim da vida tenha então se transformado e tido uma postura completamente diferente. É verdade que do capítulo 1 até o capítulo número 2, versículo 26, nós temos muitas referências que sugerem que o texto está se referindo a Salomão, mas é só até aí. O que nos parece, a partir dessa visão alternativa, que é conservadora, é que nós temos duas vozes no livro de Eclesiastes. Nós temos o Kohelet, falando em primeira pessoa, é esse pregador. Capítulo 1, do verso 12, até o capítulo 12, verso número 7. E nós temos um outro sábio, que ele então organiza toda a narrativa e então dá um parecer a respeito das palavras do pregador. O narrador então, ele fica com a moldura do livro, o capítulo 1 do verso 1 ao verso número 11, e o capítulo 12 do verso número 8 ao verso número 14. É um sábio que lá no final, ele instrui o seu filho e faz uma avaliação daquilo que Kohelet, o pregador, anunciou nesse miolo do livro. Pastor, a gente fica com qual corrente? Fica com qualquer uma dessas duas. Em última instância, o que é importante para nós, irmãos, é que o texto é inspirado, é palavra de Deus, é o Senhor falando aos nossos corações. Nós não temos condições de apresentar aqui uma interpretação categórica, argumentos que comprovem definitivamente que foi Salomão. Quando a gente vai para o capítulo 8, do verso número 2 até o verso número 8, parece que Kohelet está falando de fora das câmaras do palácio. Não é o rei. Quando a gente vai para o capítulo 1, verso número 16, nós encontramos também essa referência. Kohelet está dizendo: olha, eu me avantajei a todos aqueles que me antecederam. Ora, ele só foi antecedido pelo seu pai, se fosse Salomão, Davi. No capítulo número 1, no verso número 12, ele diz: olha, eu fui rei. Não nessa nossa versão, mas na corrigida sim, na NVI também. Ora, Salomão, enquanto viveu, ele estava reinando. Ele não foi rei em um tempo passado. Mas enfim, tudo isso para dizer que nós estamos então aqui, nessa passagem, no verso de número 13 até o verso número 18, naquilo que nós poderíamos chamar de o miolo do livro. E que evidentemente precisa ser lido à luz do epílogo,
à luz da conclusão, à luz do término do livro, que lança luz significativa sobre a compreensão dessa passagem que nós estamos diante dela. Bom, esse texto que nós acabamos de ler, irmãos, como disse, é uma resposta a essa pergunta: qual o valor da sabedoria? E essa resposta é muito importante por causa de algumas menções que nós encontramos nesse mesmo capítulo, que estão, primeiro, do verso 1 ao verso número 3, e depois no verso 11, no verso número 12. E eu quero chamar a sua atenção para os primeiros versos do capítulo número 9. Vejamos então o que Kohelet nos diz sobre isso. Versículo 1: deveras me apliquei a todas estas coisas para claramente entender tudo isto. O quê? Que os justos e os sábios e os seus feitos estão nas mãos de Deus. E se é amor ou se é ódio que está à sua espera, não sabe o homem, tudo lhe está oculto no futuro. O pregador está dizendo nessa passagem que observa a realidade à sua volta e ele faz uma constatação. O homem não sabe e não conhece o seu futuro. Ele não tem condições de fazer previsões acertadas acerca daquilo que há de acontecer, mas que a vida dos justos e dos injustos estão nas mãos de Deus. Verso 2: tudo sucede igualmente a todos. O mesmo sucede ao justo e ao perverso, ao bom, ao puro e ao impuro, tanto ao que sacrifica como ao que não sacrifica, ao bom como ao pecador, ao que jura como ao que teme o juramento. Os justos não têm privilégios na vida. As coisas acontecem àqueles que sacrificam no templo e àqueles que não têm nenhum compromisso com Deus no santuário. As coisas acontecem tanto aos justos como aos pecadores. As coisas acontecem aos ignorantes e também aos mais instruídos. O pregador, ele está aqui por meio do seu discurso, quebrando essa lógica que muitas vezes nós queremos entrar nela ou a admitimos. De que se nós fizermos tudo certinho, nós receberemos coisas boas. Se nós errarmos do caminho, nós receberemos coisas ruins. Versículo 3. Este é o mal que há em tudo quanto se faz debaixo do sol. A todos sucede o mesmo, também o coração dos homens está cheio de maldade, nele há desvarios enquanto vivem, depois rumo aos mortos. O pregador já tem uma noção daquilo que os estudiosos vão dizer ao longo da história e chamar de teodiceia. Como podemos então conciliar a ideia de um Deus justo existindo o mal no mundo? E o pregador diz aqui, qual é o mal no mundo? Esse problema é que as coisas ruins acontecem não apenas aos pecadores, mas também aos justos. Permitam-me aqui abrir um parênteses. Ontem eu fui visitar um presbítero da nossa igreja. Presbítero querido pela igreja, muito ativo, generoso, dedicado à obra. Sofreu um acidente na segunda-feira. Foi fechado quando estava indo ao trabalho de moto. Está na UTI de um hospital, em coma. É presbítero dedicado, generoso, comprometido, crente, piedoso. Meus amados irmãos e irmãs, a palavra de Deus, o pregador, Eclesiastes, vai na contramão da teologia da prosperidade que graça muitas igrejas evangélicas hoje em dia. Que o crente não pode sofrer, que o crente não pode passar dificuldade, que o crente tem de ter uma vida somente próspera, a sua saúde tem de ser ao máximo, dinheiro não pode faltar, prosperidade a todo vapor.
Nós não conseguimos encontrar onde há respaldo bíblico para esse tipo de entendimento. Versículo 11 diz: vi ainda debaixo do sol que não é dos ligeiros o prêmio, nem dos valentes a vitória, nem tampouco dos sábios o pão, nem ainda dos prudentes a riqueza, nem dos inteligentes o favor, porém tudo depende do tempo e do acaso. Ele é um observador, está olhando para o mundo, e ele diz: olha, o homem não tem condições de controlar as coisas. Versículo 12: pois o homem não sabe a sua hora, como os peixes que se apanham com a rede traiçoeira, e como os passarinhos que se prendem com o laço, assim se enredam também os filhos dos homens no tempo da calamidade, quando cai de repente sobre eles. É por isso então que a pergunta que não quer calar aparece. Bom, se a lógica não é essa que nós estabelecemos, então para que a sabedoria? Para que ser sábio? Não adianta. Sendo sábio, as coisas não vão melhorar. Sendo sábio, as coisas podem acontecer comigo, como acontece com aqueles que não têm compromisso nenhum com a sabedoria. Viver como um religioso, um piedoso, viver como alguém que não tem compromisso nenhum com Deus, dá na mesma. As coisas podem acontecer com qualquer um. Que vantagem há então na sabedoria? E é por isso então que o pregador conta essa história. Do verso 13 ao verso número 18. E uma outra pergunta que alguns têm feito é: essa história aconteceu de verdade ou não? Mas quando nós olhamos para o texto, e o pregador diz assim: também vi. Isso aparece constantemente no livro de Eclesiastes, especialmente nesse miolo, em que o discurso é feito em primeira pessoa. A ideia aqui é de que isso aconteceu. E o pregador, seja ele Salomão, ou alguém que nós não conhecemos, viu, testemunhou. E qual é a história que ele conta e que para ele foi muito grande? Um exemplo magnífico de sabedoria. Verso 14: houve uma pequena cidade em que havia poucos homens, veio contra ela um grande rei, sitiou-a e levantou contra ela grandes baluartes. É muito interessante como o pregador constrói esse discurso, como ele conta essa história. E a história apresenta para nós desproporções. Aqui a figura é uma pequena cidade, poucos homens. E vem contra ela quem? Um grande rei. Pequena cidade, grande rei. Poucos homens, grandes baluartes. Verso 15: encontrou-se nela um homem pobre, porém sábio, que a livrou pela sua sabedoria. Contudo, ninguém se lembrou mais daquele pobre. E o pregador, nesse momento, parece ir ao encontro desse argumento que é apresentado anteriormente. Parece que não vale mesmo a pena buscar sabedoria. Parece que ela não tem valor mesmo, porque esse homem pobre, mas sábio, livrou essa cidade e ninguém se lembrou dele. O verbo lembrar aqui em hebraico é o verbo tzakar. Tzakar não tem a ver apenas com memorial, mas tem a ver com lembrança, com honrarias. Esse homem foi um herói. Ele livrou a sua pequena cidade com poucos homens de um grande rei que veio com grandes baluartes contra ela. Mas ele foi esquecido. Vale a pena buscar sabedoria? Vale a pena ser em vez de ter? Quero apresentar para vocês 3 respostas, muito rapidamente. Qual o valor da sabedoria? Sabedoria tem valor, porque ela proporciona a melhor vida. A sabedoria tem valor, porque ela proporciona a melhor vida.
Nós pensamos que vida boa é com poder. O pregador, ou Salomão, ou algum outro que Deus levantou para escrever essa obra, entende de maneira diferente. Versículo 16. Então disse eu, é o pregador, melhor é a sabedoria do que a força, ainda que a sabedoria do pobre é desprezada e as suas palavras não são ouvidas. Sabedoria na antiguidade tinha a ver com poder, porque os sábios estavam onde? Estavam na corte. O posto desses homens era palaciano, eles ladeavam o rei, eram os conselheiros, os administradores do reino. Mas agora o pregador está dizendo, não! A melhor vida não é aquela atrelada ao poder, a melhor vida é aquela comprometida com a sabedoria. Por isso ela tem valor. Melhor é a sabedoria do que a força. Ainda que essa sabedoria não seja lembrada, ainda que ela não seja valorizada, ainda que ela seja desprezada, qual o valor da sabedoria? Ela tem valor porque ela proporciona a melhor vida. A melhor vida é aquela atrelada à sabedoria. Segundo lugar, qual o valor da sabedoria? Ela tem valor porque ela proporciona não apenas a melhor vida, mas também a melhor instrução. Versículo 17, as palavras dos sábios, ouvidas em silêncio, valem mais do que os gritos de quem governa entre tolos. E vejam que o texto o tempo todo está jogando com essa ideia do poder. Aquele que tem poder de mando, aquele que tem força, aquele que manda e desmanda. Mas o pregador nesse momento está dizendo, olha, não. Melhor não é o grito daquele que governa impiedosa e tiranicamente. Não é o brado daquele que tem poder, que tem valor. A melhor instrução não é essa que vem dos poderosos. A melhor instrução é aquela que vem da sabedoria. Qual o valor da sabedoria? Ela tem valor porque ela proporciona a melhor vida. Ela tem valor porque ela proporciona a melhor instrução. E ela tem valor porque ela proporciona a melhor salvação. Verso 18. Melhor é a sabedoria do que as armas de guerra, mas um só pecador destrói muitas coisas boas. A segurança, como essa história contemplada pelo pregador, não está nas armas de guerra, não está no material bélico, não está nos baluartes. A história mostra o contrário daquilo que nós pensamos. Nós tendemos a acreditar que a nossa salvação está no poder financeiro, no poder de influência, no poder estatal. Onde quer que nós achemos que haja poder, nós então tendemos a colocar a nossa confiança ali. Mas a nossa salvação não está no poder deste mundo. A nossa salvação está na sabedoria. O texto então nos ensina, meus amados irmãos e irmãs, respondendo a essa pergunta: qual o valor da sabedoria? A sabedoria tem valor porque ela proporciona a melhor vida, a melhor instrução e a melhor salvação. Mas as palavras de Kohelet, do pregador, ou de Salomão, nos levam para Jesus. O final do texto nos diz algo muito interessante. Diz, mas um só pecador destrói muitas coisas boas.
O pregador, embora seja alguém desconfiado, embora seja alguém cético para muitas coisas, ele entende o poder devastador do pecado. Menciona isso no versículo número 3 que nós lemos desse capítulo. E menciona agora no finalzinho do capítulo 9, do verso 18, na última parte. Quão poderoso é o pecado e o que um pecador apenas pode fazer, destruindo, pondo abaixo muitas coisas boas. Mas Kohelet, o pregador, ele não falou sobre a história toda. Ele falou sobre uma sabedoria, que é uma sabedoria que ele observou no mundo. Esse texto ficaria incompleto se nós não tivéssemos a luz de Cristo aqui. Jesus sendo sinalizado, por isso que o texto está demonstrando. Meus amados irmãos e irmãs, esse texto aponta para a verdadeira sabedoria. A verdadeira sabedoria que não é essa sabedoria que nós não sabemos ao certo que ele está mencionando, mas é uma sabedoria diferente. É aquela sabedoria que o apóstolo Paulo, na primeira carta que ele escreveu aos Coríntios, capítulo número 2, verso número 6, ele diz que não é a sabedoria dos entendidos deste mundo. É a sabedoria que ele pregava, a sabedoria é Cristo, e a sabedoria que é Cristo reduz a nada os poderosos do nosso tempo. Essa é a sabedoria que Kohelet apenas vislumbrava. É a sabedoria que Tiago, no capítulo 1, verso número 5, nos orienta a pedir. É a sabedoria que Tiago também no capítulo 3, verso número 17, diz que é a sabedoria que desce lá do alto. Meus amados irmãos e irmãs, é pensando nisso que nós devemos refazer essa pergunta: qual o valor da sabedoria? Qual o valor da sabedoria que vem do alto? Ela tem valor porque ela proporciona a melhor vida. Capítulo 15 do Evangelho segundo escreveu São João. Se nós não estivermos conectados a Cristo Jesus, a nossa vida não faz o menor sentido. A melhor vida, meus amados irmãos e irmãs, é estar com Cristo. É viver com Cristo. É depender de Cristo. Sem Cristo nada podemos fazer. A melhor instrução, meus amados irmãos, é aquela que vem do Evangelho de Cristo. É a palavra riquíssima do Senhor que Paulo menciona na segunda carta que ele escreveu a Timóteo, capítulo 3, versos 16 e 17. Essa palavra que nos conduz a imitarmos Jesus. É a melhor instrução para a nossa vida. Nós não a encontramos em lugar nenhum, a não ser no Evangelho. Essa sabedoria que é Jesus é a melhor salvação. Como diz o pastor Isaltino Gomes Coelho Filho, pastor batista já falecido, o livro de Eclesiastes nos fala sobre um Kohelet, ou talvez dois, mas o Novo Testamento nos fala sobre Jesus, o Kohelet, o Mestre, aquele que nos dá não a melhor, mas a única salvação que o homem pode ter. Por isso nós devemos nos perguntar qual o valor da sabedoria, qual o valor de Cristo em nossa vida, qual é o valor que nós temos dado a Cristo, a essa sabedoria. Infelizmente, amados irmãos e irmãs, essa mentalidade de que o
ter é melhor do que o ser, tem batido as portas da nossa igreja e procurado lugar nos seus bancos. Infelizmente, há muitos crentes nas igrejas que estão com uma agenda assoberbada, congestionada, buscando ter coisas e se esquecendo que a sabedoria que vem do alto é o mais importante para a nossa vida. Não há um problema em si mesmo, em se ter coisas, o problema é quando isso domina a nossa vida e ocupa o primeiro lugar na nossa agenda. Nós precisamos repensar a nossa vida. Qual o valor, jovem, que a sabedoria tem para você, a sabedoria que vem do alto? Meu irmão, qual o valor que a sabedoria do alto tem para você, minha irmã? Em que lugar da sua vida ocupa a sabedoria que vem do alto? Eu espero que o Senhor trate os nossos corações e aplique a sua palavra às nossas vidas, para que nós respondamos adequadamente a essa pergunta: qual o valor da sabedoria? Infelizmente, há muitas pessoas que dentro das igrejas, nas fileiras do povo de Deus, têm respondido negativamente: não tem valor. Para que deixar os meus compromissos no domingo, compromissos particulares, a minha agenda, o meu descanso, para ir à igreja, ouvir sermão, aprender a palavra? E quantos jovens não há que estão negociando o dia do Senhor em função de buscarem ter alguma coisa na vida? Pastor, eu tenho que estudar. Pastor, eu tenho de ser aprovado num concurso público. Pastor, senão como é que eu vou adquirir as coisas das quais eu preciso para viver? Você precisa de Jesus. Você precisa da sabedoria que vem do alto. Você precisa do Redentor. Qual o valor da sabedoria? Ela tem valor porque proporciona a melhor vida. Melhor vida só com Jesus. Ela proporciona a melhor instrução. Qual é a melhor instrução? Da palavra de Deus para as nossas vidas. Ela proporciona a melhor salvação. Ou melhor, a única salvação. Jesus. Qual o valor da sabedoria do alto na sua vida?